Pense comigo por um momento. E se eu lhe dissesse que 2 livros bíblicos, escritos com mais de 600 anos de diferença, compartilham visões quase idênticas? Imagine as implicações disso para a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Profetizo sobre sua vida neste momento. Vitórias estão chegando, portas serão abertas e o Senhor está preparando algo extraordinário para você e sua família. Eu sou João Lima e seja bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra, onde desvendamos os mistérios mais profundos da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em uma revelação surpreendente que pode transformar completamente sua compreensão da profecia bíblica. Os incríveis paralelos entre os livros de Ezequiel e Apocalipse. Antes de prosseguirmos, se você valoriza conteúdo bíblico de qualidade, por favor, inscreva-se no canal Entre o Céu e a Terra, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus irmãos na fé. E aguarde até o final, pois a última revelação será a mais impactante de todas. O livro de Ezequiel, escrito por volta do ano 593 a.C., durante o exílio babilônico, e o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, aproximadamente no ano 95 d.C., apresentam semelhanças tão extraordinárias que não podem ser mera coincidência. Estas conexões representam um dos mais fascinantes exemplos da unidade da revelação divina ao longo dos tempos. Comecemos com as visões iniciais. Em Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 28, o profeta descreve uma visão impressionante de 4 seres viventes com 4 faces cada: homem, leão, boi e águia. Estes seres estavam junto a rodas cheias de olhos, e acima deles havia um trono com a glória de Deus. De maneira surpreendente, no Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 8, João descreve 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. O primeiro semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro com rosto como de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos ao redor e por dentro. O renomado teólogo e estudioso G.K. Beale argumenta que estas semelhanças não são acidentais, mas demonstram um propósito divino de continuidade na revelação profética. Ele afirma: as visões de João no Apocalipse frequentemente reinterpretam e expandem as visões de Ezequiel para um contexto escatológico mais amplo. Observem também que ambos os profetas receberam suas visões em situações de exílio. Ezequiel entre os cativos na Babilônia e João exilado na ilha de Patmos. Deus escolheu momentos de isolamento e tribulação para revelar alguns dos mais profundos mistérios proféticos. Uma das mais notáveis conexões está na descrição do trono de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, lemos sobre uma figura com aparência humana sentada no trono, enquanto no Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, João vê um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Mas as semelhanças não param por aí, meus amados irmãos. Em ambos os livros, encontramos a descrição de um livro ou rolo selado. Em Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10, o profeta vê uma mão estendida com um rolo de livro, escrito por dentro e por fora, contendo lamentações, gemidos e ais. No Apocalipse capítulo 5, versículos 1 a 5, João contempla um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, que apenas o Cordeiro é digno de abrir. Estes rolos selados representam os decretos divinos e o desenrolar do plano de Deus para a humanidade. Como explica o teólogo Douglas Stewart, os rolos em ambas as visões simbolizam a palavra profética de julgamento e redenção que Deus está prestes a executar na história.
A revelação progressiva de Deus se manifesta de forma gloriosa nestes paralelos. Pense nisso. Deus inspirou dois homens separados por 6 séculos a terem visões tão semelhantes. Isso não apenas confirma a autenticidade das Escrituras, mas também nos mostra como a mensagem de Deus transcende o tempo. Outro paralelo impressionante está nas visões do templo. Em Ezequiel, capítulos 40 a 48, encontramos uma detalhada descrição do templo restaurado, com suas medidas precisas e a glória de Deus retornando a ele. De modo similar, no Apocalipse, capítulos 21 e 22, temos a visão da Nova Jerusalém, descrita como um templo-cidade cujas medidas são cuidadosamente registradas. O que torna isso ainda mais fascinante é que ambas as visões culminam com um rio de águas vivas que flui do trono de Deus. Em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 12, o profeta vê um rio saindo do templo, trazendo vida e cura por onde passa. No Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, João contempla o rio da água da vida claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, com a árvore da vida em suas margens, cujas folhas são para a cura das nações. O estudioso bíblico Michael Heiser observa: a correspondência entre estas visões aponta para o cumprimento escatológico do plano redentor de Deus, quando sua presença habitará plenamente entre seu povo. Se você está acompanhando até aqui, percebe a magnitude desta revelação? Deus estava mostrando tanto a Ezequiel quanto a João visões complementares da mesma realidade espiritual. E isso tem implicações profundas para nossa compreensão dos tempos finais. Ambos os livros também abordam o julgamento divino sobre as nações. Em Ezequiel, capítulos 38 e 39, encontramos a profecia sobre Gog e Magog, nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias, apenas para serem derrotadas pelo poder de Deus. De forma paralela, no Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, João vê Satanás reunindo as nações, Gog e Magog, para a batalha final contra o povo de Deus, resultando em sua derrota definitiva. Essas conexões não são coincidências, meus queridos irmãos. São evidências claras da consistência da revelação divina e da soberania de Deus sobre a história humana. Como afirma o teólogo N.T. Wright, os ecos de Ezequiel em Apocalipse nos mostram como o Deus de Israel, que prometeu restaurar seu povo após o exílio, cumpre essa promessa em escala cósmica através de Jesus Cristo. Aguarde, porque na próxima parte revelarei um dos paralelos mais surpreendentes entre estes dois livros proféticos, algo que raramente é ensinado em nossas igrejas. Continue assistindo, pois esta revelação poderá mudar completamente sua perspectiva sobre a profecia bíblica. Meus amados irmãos em Cristo, estamos explorando as impressionantes conexões entre Ezequiel e Apocalipse. E agora chegamos a um dos paralelos mais extraordinários e menos discutidos: a marca na testa dos servos de Deus. Em Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 a 6, Deus ordena que um anjo coloque uma marca na testa daqueles que gemem e suspiram por causa das abominações cometidas em Jerusalém. Esta marca serviria como proteção contra o julgamento divino que estava por vir. De maneira semelhante, no Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4 e capítulo 14, versículo 1, os servos de Deus recebem um selo em suas testas, o nome do Pai e do Cordeiro, que os identifica como propriedade divina e os protege durante as tribulações. Este paralelo revela o cuidado consistente de Deus em preservar seu remanescente fiel em tempos de julgamento. O renomado arqueólogo bíblico Bryant Wood comenta: esta marca ou selo representa a relação de aliança entre Deus e seu povo. Tanto em Ezequiel quanto no Apocalipse, vemos Deus identificando claramente aqueles que lhe pertencem antes de executar seu julgamento sobre o mundo. Pense nisso.
O mesmo Deus que protegeu os fiéis no tempo de Ezequiel promete proteção semelhante nos eventos finais descritos no Apocalipse. Que segurança maravilhosa para nós que vivemos nestes últimos dias! Outro paralelo fascinante está nas descrições da queda de grandes poderes mundiais. Em Ezequiel, capítulos 26 a 28, temos a profecia contra Tiro, uma poderosa cidade comercial frequentemente associada à ganância e arrogância. O profeta descreve sua queda em termos de um lamento sobre um navio afundando e compara seu rei a um querubim caído do Éden. De forma notavelmente similar, no Apocalipse capítulos 17 e 18, João descreve a queda da Babilônia, representada como uma mulher adornada com ouro e pedras preciosas, sentada sobre muitas águas. Sua destruição também é lamentada pelos mercadores e reis da terra que se beneficiavam de seu comércio. O teólogo Gregory Beale observa: a linguagem usada para descrever a queda dessas potências mundiais demonstra que Deus julga consistentemente os impérios que se exaltam acima dele e oprimem seu povo. Ambos os livros também contêm visões de ossos secos restaurados à vida. Em Ezequiel capítulo 37, temos a famosa visão do vale de ossos secos que são ressuscitados e transformados em um exército vivo, uma poderosa imagem da restauração de Israel. No Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, João vê as almas dos mártires sendo ressuscitadas para reinar com Cristo, a chamada primeira ressurreição. O Dr. Darrell Bock, respeitado estudioso do Novo Testamento, afirma: essas visões de ressurreição em ambos os livros destacam o poder incomparável de Deus para trazer vida onde a morte, seja espiritual ou física, e apontam para a esperança última da ressurreição no fim dos tempos. Se você está acompanhando até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Meus queridos irmãos, observem também como ambos os livros utilizam a imagem de um templo medido. Em Ezequiel, capítulos 40 a 42, um anjo mede detalhadamente o novo templo com uma vara de medir. De forma semelhante, no Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, João recebe uma vara e é instruído a medir o templo de Deus. Esta medição não é apenas arquitetônica, mas simboliza a avaliação divina e a delimitação do que pertence a Deus, como explica o teólogo Richard Bauckham. Medir o templo significa definir o espaço sagrado que está sob a proteção especial de Deus, separando-o do que será entregue ao julgamento. Estamos prestes a entrar na parte final de nossa revelação, onde compartilharei o mais impressionante de todos os paralelos entre Ezequiel e Apocalipse, algo que mudará para sempre sua compreensão da continuidade profética nas Escrituras. Amados irmãos, chegamos agora à revelação culminante de nossa jornada pelos paralelos entre Ezequiel e Apocalipse. Prepare-se para contemplar o mais extraordinário de todos eles, a visão da Nova Jerusalém e da presença eterna de Deus com seu povo. Em Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 a 35, o profeta descreve a cidade restaurada com 12 portas, 3 em cada lado, nomeadas segundo as tribos de Israel. O versículo final revela o novo nome da cidade. O Senhor está ali, Yahweh chama em hebraico, indicando a presença permanente de Deus entre seu povo. De maneira surpreendentemente semelhante, no Apocalipse capítulo 21, versículos 12 a 27, João vê a Nova Jerusalém com 12 portas, 3 em cada lado, com os nomes das 12 tribos de Israel inscritos nelas. E no capítulo 21, versículo 3, ouvimos uma grande voz proclamando: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. O renomado teólogo Michael Heiser enfatiza:
O que Ezequiel viu como uma promessa profética para o futuro de Israel, João contempla como realidade consumada na eternidade. Ambas as visões convergem para o mesmo ponto culminante: a habitação permanente de Deus com seu povo redimido. Este paralelo transcendente revela o arco completo da história redentora, do Éden perdido em Gênesis ao Éden restaurado e aperfeiçoado no Apocalipse, com Ezequiel servindo como ponte profética entre eles. Observe também como ambos os livros concluem com árvores que trazem cura. Em Ezequiel capítulo 47, versículos 12, as árvores que crescem às margens do rio que flui do templo darão fruto todos os meses, e suas folhas servirão para remédio. E no Apocalipse capítulo 22, versículos 2, a árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. O Dr. Craig Keener, especialista em estudos do Novo Testamento, comenta: esta imagem compartilhada de cura através das árvores sugere a reversão da maldição e a restauração do acesso à árvore da vida que foi perdido na queda. O plano redentor de Deus chega à sua consumação gloriosa. Queridos irmãos em Cristo, estes paralelos não são meras curiosidades literárias. Eles nos revelam a maravilhosa coerência da revelação divina através dos séculos e nos mostram como Deus trabalha consistentemente para cumprir seus propósitos redentores na história humana. O que aprendemos hoje nos dá uma visão mais clara da soberania de Deus sobre a história e nos assegura que seus planos proféticos serão cumpridos precisamente como revelados. Se o que foi profetizado em Ezequiel encontrou eco e desenvolvimento no Apocalipse, podemos confiar plenamente que as promessas ainda não cumpridas certamente se realizarão no tempo determinado por Deus. Como crentes vivendo nestes últimos dias, somos chamados a estudar estas profecias com diligência e a viver em santa expectativa do retorno de Cristo. Como o apóstolo Pedro nos exorta em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, enquanto esperais estas coisas, procurai com diligência ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Se este estudo tocou seu coração e despertou em você um desejo mais profundo de conhecer as profecias bíblicas, convido-o a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Somente através dele podemos ter a certeza de participar das glórias da Nova Jerusalém. Busque uma igreja próxima de sua casa para congregar e crescer na fé junto com outros irmãos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Entre o Céu e a Terra, deixar seu like neste vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Temos outros 2 vídeos relacionados que recomendo fortemente: As 7 Igrejas do Apocalipse e Os Mistérios do Templo de Ezequiel. Ambos vão complementar perfeitamente o conhecimento que você adquiriu hoje. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo, meus amados irmãos.